Olá, hoje nós vamos para o capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Esse capítulo 20, ele vai tratar de uma guerra que foi feita entre os moabitas, amonitas e os edomitas, o pessoal ali chamado de moanitas também. Esses três povos, eles se juntaram para guerrear contra Josafá, contra Judá. Então, mais ou menos para a gente entender, depois eu vou explicar no mapa, os moabitas estão do outro lado do Jordão, os amonitas também do outro lado, e os chamados moanitas, que habitam a montanha de Seir, estão ali em Edom. Então, você veja ali três povos que circundam Judá, o reino de Judá, você imagina, se unem para atacar Judá. É pavoroso isso. Os três povos que estão ali ao redor, vão atacar Judá. Então você já imaginou isso? Então é uma coisa muito, muito séria mesmo, muito séria. Ou seja, humanamente não tinha como Judá vencer essa guerra. O socorro só poderia vir de Deus. A gente vai acompanhar. Tá bom? Ô, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você se inscreva no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Quando você assistir o vídeo, você dá um like, dá um joinha no vídeo, tá bom? Porque isso marca para você, aí você fica já marcado, aí já fica gravado que você já viu o vídeo. E também isso ajuda a promover o vídeo. Quanto mais joinha, quanto mais like você der, mais esse vídeo é divulgado. E assim mais e mais pessoas vão conhecer esse nosso encontro para ler a Bíblia, para aprofundar. E chame mais gente, se você conhecer alguém, faça mesmo propaganda, fala, vamos ler a Bíblia junto, entra lá, se inscreva no canal, tá bom? Obrigado você, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ver essa guerra invencível, mas que com a ajuda de Deus, tudo nós podemos vencer. Vamos ver? Vamos ver então, olha que interessante. Aqui, vamos lá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Os maonitas estão lá no sul. Vieram informar o rei. Uma tropa enorme, vinda do outro lado do mar morto, avança contra ti. Ei-los já em Azazontamar, isto é, em Engade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Diante do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra e a deste para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória do nome, dizendo, se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo da nossa angústia, então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem, quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos desta herança cuja possessão nos destes.
Ó nosso Deus, não exercereis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer e os nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Ele disse: prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém. E tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor: não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis descer para atacá-los. Vede, eles subirão pela colina de Cis e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro e o Senhor estará convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte, de manhã, puseram-se a caminho para o deserto de Tíqua. Na partida, Josafá disse-lhes: escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado esse cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Os amonitas e os moabitas atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação. E isso feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão. E eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los, e encontraram riquezas, vestimentos e objetos preciosos em abundância. Agarraram em tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, esse lugar ainda é chamado Beracá. Beracá significa bênção. Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retomaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os dos seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som de cítaras, harpas e trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros ao ouvirem a notícia de que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Depois, o reino de Josafá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá reinou, pois, sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Tomou por regra o proceder de seu pai Asa, sem dele se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor. Todavia os lugares altos não desapareceram, e o povo não tinha ainda um coração firmemente unido a Deus de seus pais. O restante dos atos de Josafá,
desde os primeiros até os últimos, encontra-se relatado nas memórias de Jeú, filho de Anani, os quais estão inseridos no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis, construção essa feita em Ansion-Gaber. Então Eliezer, filho de Dodias, de Maresa, fez contra Josafá o seguinte oráculo: porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua obra. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsis. Muito bem, vamos entender essa história, que é uma história lindíssima de confiança em Deus. É maravilhoso, eu queria que você guardasse no seu coração hoje. Principalmente quando a gente tem que enfrentar batalhas, quando a gente tem que enfrentar adversidades, que a gente pensa que é invencível. Para Deus não existe impossível. Para Deus não existe a possibilidade de não vencer. Veja, você vê aqui, atenção, de repente, 3 povos vizinhos, eles se juntam e diz: vamos atacar Judá. Que povos vizinhos são esses? Deixa eu te explicar aqui. Veja aqui. Aqui você tem Amon, chamado os Amonitas. As Amonitas, do lado leste do Jordão. Aqui para baixo você tem os Moabitas, do lado também leste do Jordão, mais para o sul do Mar Morto. E aqui embaixo você tem essa terra de Edom, atenção, os Edomitas. Nessa terra de Edom, ela é habitada por várias tribos. Uma das tribos são os Maonitas. Os Maonitas habitam a montanha de Seir. Acompanhe comigo. Quando o povo saiu do Egito, lá embaixo, eles queriam passar pela terra de Edom. Mas os Edomitas, e também essa tribo aqui, nas montanhas de Seir, não deixaram com que eles subissem para pegar a terra prometida. Não. O que o povo teve que fazer? Teve que dar volta no deserto. E por isso levou 40 anos, mas Deus fez isso também para que o povo passasse por um retiro de 40 anos. Deu volta e entrou aqui. Entraram pelos Moabitas, pelos Amonitas e tal. Mas o que acontece? O povo de Deus, quando chega e fala: essa terra é nossa, pegaram toda essa terra, porque Deus havia dado, e também essa terra aqui de lado, e conviveram juntos. Embora nós tivemos Gad e Manassés desse lado, Ruben, Gad e Manassés desse lado, eles conviveram junto com Moabitas, com Amonitas, e aqui também com o povo que estava aqui. Atenção, olha o perigo que acontece agora. Os Amonitas, os Moabitas e os Maonitas que habitam aqui a terra de Edom falaram: não, nós vamos atacar Judá. Eles chegaram aqui, pegaram as terras, agora nós vamos atacar lá. E eles se unem para atacar Judá. O rei é Josafá. E o Josafá diz o seguinte: o que nós vamos fazer? 3 povos numerosos, guerreiros, vêm nos atacar. Nós estamos perdidos. Não vamos vencer. E nesse momento, então, Josafá lembra: essa guerra não é minha, é de Deus. Ele convoca um jejum de todo o povo, e diz: vamos rezar. Vamos rezar. Força e exército nós não temos para vencer 3 povos. Vamos rezar. Nisso, um profeta, Jeiel, ele é Jeiel mesmo? Acho que é Jeiel. Cadê? O profeta... Jaziel. Jaziel
o profeta, um vidente Jaziel, né? Ele diz: você vai lutar, você vai lutar, você vai se colocar em ordem de batalha, mas não vai fazer nada, porque esta guerra é de Deus. E esta vitória é de Deus. O que Josafá tem que fazer? Simplesmente confiar. O que o povo tem que fazer? Simplesmente confiar. E realmente, ele organiza o povo, o exército de Judá, que é bem pouquinho. Você imagina, são 2 tribos só o reino de Judá. 2 tribos só contra 3 povos. E eles vão para o deserto de Tíqua, onde vai acontecer a batalha. De um lado está Amonitas, Moabitas e os Maonitas. Do outro lado está o exércitozinho de Judá. Só que eles não contavam com quem guerreava com eles, era Deus. De repente, o que acontece? A instrução do vidente, ali do profeta, é dizer: não façam nada. Não façam nada. Vocês não vão fazer nada. Fique só esperando. Ou seja, não dê ordem de avançar. Fique só esperando. Fique só esperando. E eles realmente ficam esperando. Ficam esperando. De repente acontece uma emboscada que faz com que os moabitas e os amonitas se desentendam. E aí eles começam a guerrear entre eles e partem para cima dos maonitas e o negócio vira um forféu danado e eles mesmos se acabam se matando. E enquanto isso, Judá, o rei Josafá, com todo o seu exército, só fica assistindo lá de cima. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os historiadores, gente, dizem que provavelmente Josafá tenha feito uma emboscada para despertar esse embate entre eles. Provavelmente, né? Só que o cronista aqui deixa bem claro que foi Deus que organizou toda essa emboscada para que eles se desentendessem. O que importa é o seguinte: era impossível que Josafá vencesse essa guerra. Era impossível um povinho com um exércitozinho combatesse contra 3 povos. Só que ali estava a presença de Deus. A presença de Deus, que organizou tudo, que pode até ter usado de uma artimanha de Josafá, que fez uma pequena emboscada contra os moabitas e amonitas, que desencadeou uma raiva, um furor entre eles, e eles se acabaram, né, se matando todos. Ainda mais, depois de praticamente esses 3 povos terem se matado, ainda deixaram os despojos de guerra para o reino de Judá. Josafá, depois que termina a guerra, desce com o exército e pega muita coisa valiosa, o despojo de guerra, que era muita coisa, despojos que vieram dos amonitas, dos maonitas e dos moabitas. Então, ainda por cima ganha tudo isso. Volta para Jerusalém feliz e contente. Quem deu a vitória foi Deus. Quem deu a vitória foi Deus. Só que acontece uma coisa depois, gente. O Josafá está todo contente. Josafá acaba fazendo uma aliança com Ocosias. Agora, quem é o rei do norte, né, porque o Acabe tinha morrido, é o Ocosias. E aí ele faz uma besteira. O Josafá, ele quer se meter a fazer comércio marítimo, como Salomão fez, né? E o comércio marítimo tem que ser feito com navios reforçados, caríssimos. Ele não tinha condição, o que ele fez? Ele se aliou a Ocosias. Ocosias é rei do norte. Ocosias é um rei ímpio, porque é um rei que permite
que o culto seja feito fora de Jerusalém, permite cultos a ídolos e a aserás, não tem sacerdotes verdadeiros e legítimos, ou seja, é um rei ímpio. Não pega bem para um rei de Judá fazer aliança com o rei de Israel, o rei do norte. Mas ele fez, porque ele queria ter navios que pudessem ir a Tarsis. Tarsis, provavelmente, nós já falamos, é o norte da África, naquela região mais longe ali, né? Mais longe. Só lembrando, há historiadores, arqueólogos que dizem que a expressão Tarsis significa navios reforçados que fazem travessias longas. E por quê? Porque Tarsis foi identificado como um lugar no norte da África. É importante lembrar o seguinte, que porque Tarsis era muito longe ali de Israel e de Judá, ficou o nome dos navios reforçados, navios de longa travessia, deu o nome também de Tarsis. Mas tudo bem. Aí o que eles fazem? Ele faz essa aliança. Mas logo vem o profeta dizendo, você fez aliança com um rei ímpio e por causa disso todas as suas naus de Tarsis serão despedaçadas. E realmente foi um fracasso essa empreitada de Josafá marítima. Foi uma malograda intenção de Josafá, não deu certo. Tanto é que, pela história, nós vemos que todos esses navios, chamados esses navios de Tarsis, eles naufragaram, afundaram. Não deu certo essa aliança. Só que a Bíblia diz que não deu certo por causa desta aliança que Josafá fez com o rei do norte. E assim Deus despedaçou as naus de Tarsis. Vamos ver aqui algumas coisas que eu quero lembrar a você. Vamos primeiro aqui. Depois disso, os moabitas e os amonitas, acompanhados dos maonitas, fizeram guerra a Josafá. Muito bem, vou explicar de novo. Maonitas, quem são os moabitas? A gente sabe, Moabe. Amonitas, a gente sabe quem que é, Amon. Quem são os maonitas? Os maonitas, eles habitavam a montanha de Seir, que fica aqui embaixo, no país de Edom. No país de Edom. Portanto, os maonitas é uma tribo edomita. Já tem rixa com o povo, com os israelitas, tá bom? Na verdade, versículo 2, vamos ver aqui, versículo 2. Vieram informar o rei, uma tropa enorme vinda do outro lado do Mar Morto, que é o pessoal de lá, avança contra ti. Eles já em Aswan também, isto é, em Gade. Muito bem. Está dizendo, o pessoal do outro lado do Mar Morto, amonitas e moabitas, já estão vindo para cá. E eles já estão aqui em Engade. Onde que é Engade? Engade já está do lado oeste do Jordão. Do lado oeste. Então está do lado pertinho de Judá. Então está pertinho, né? Versículo 10. Eis, portanto, agora os amonitas, moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pelas terras dos quais não permitisse que os israelitas atravessassem quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Vamos de novo aqui. O que esse pedaço, esse versículo fala? Volta aqui no mapa. Está vendo aqui a terra de Edom? Quando o povo sai do Egito, eles deveriam passar pela terra de Edom para ir na terra prometida. Os edomitas falaram, aqui você não passa, né? Aí o que eles fizeram? Fizeram a travessia, deram volta para passar por aqui. E olha o que eles falaram, o que o versículo fala. Olha,
dos quais eles desviaram sem destruí-los. Ou seja, olha, o cronista lembra, os povos, os nossos antepassados, desviaram aqui de Edom e não destruíram Edom. E não destruíram Edom. Olha que coisa. E contudo, mesmo eles terem sido poupados por nossos antepassados, agora eles querem nos destruir. Né? Versículo 36. 36 está acabando. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Tarsis. Construção essa feita em Azion-Gaber. É isso que eu estava dizendo. A história e o texto aqui lembra para a gente as catastróficas atividades marítimas de Josafá. Josafá era um rei bonzinho, um rei bom, estrategista e tal, mas foi péssima a sua investida na questão marítima. Deu tudo errado. Se aliou a Ocosias para fazer e construir navios grandes, e esses navios foram todos afundados. O cronista e a Bíblia diz, o fracasso de Josafá nessa incursão marítima aconteceu por causa dele ter se aliado ao rei Ocosias do norte, que é um rei ímpio. Ou seja, é importante a gente lembrar algo aqui. A Bíblia sempre vai trazer de volta esse exemplo. Deus despedaça as naus de Tarsis. Se você não for fiel a Ele, se você se aliar àquele que é ímpio. Quero conversar uma coisa com você. Esse capítulo de hoje é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso demais. Eu queria que você, depois de ler, pudesse fazer uma meditação e pensar. O que Deus quer dizer para você hoje com este capítulo 20 do segundo livro das Crônicas? Deus quer dizer para você que às vezes quando a gente tem vontade de desistir, este é o momento da gente confiar em Deus. Deus quer dizer para você que às vezes quando as coisas, os problemas são tão grandes que a gente não sabe como resolver, Deus tem uma solução. Deus quer dizer para você que quando você não sabe o que fazer, Deus faz para você. Josafá não sabia o que fazer. Josafá estava cheio de medo. Josafá tinha 3 povos armados contra ele. Josafá, então, tem uma atitude sábia. Vai rezar e confiar em Deus. E ele então percebe, esta guerra não é minha, esta guerra é de Deus. A próxima vez que você tiver que enfrentar uma adversidade, um problema, a próxima vez que você tiver que enfrentar uma guerra, diga, esse problema não é meu, esta guerra não é minha, isto é de Deus. E Ele vai vencer por mim, como venceu por Judá e por Josafá. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.